E aí, beleza? Essa é sobre o mercado financeiro Forex. Semana tranquila, com expectativas de alta volatilidade dentro deste dia, naquela volatilidade já aguardada como semanal, variação de preço nos Estados Unidos, entre outras situações, resultados de bens duráveis, temos Fed Balance no final da tarde, enfim, dentro da expectativa. Observamos alguns ativos fazendo ou correções ou, no mínimo, alguns pullbacks. Podemos observar isso na Commodity Gold no dia de ontem. Nós podemos observar alguns índices com discretas, mas já com correções. Podemos observar movimentos do JPY fazendo essa mesma situação ser demonstrada. E o que esperar, então, para essa semana? Na expectativa de uma noite com o dólar um pouquinho mais forte, hoje, há quem acredite, pessoas com experiência no mercado, que teremos a semana de dólar fraco, índices e commodities para cima. Mas essa é a expectativa de alguns que, por força do que fez o mercado no início da semana, aguarda como precificação justa de alguns ativos essas respectivas ações. Isso no médio e longo prazo. Mas aproveitando para falar sobre uma questão de setup. Boa parte das vezes a gente fala de setup, de forma de proceder, aqueles sinais de entrada, a confirmação necessária, uma série de situações. Sabe, no meu setup, o meu setup é estudar sempre. Eu tenho encontrado algumas respostas nos backtests que eu me vejo quase que surpreso como eu não pude ter visto isso antes. Toda oportunidade que você tiver, que eu tiver para aprender a lidar com o nosso proceder no mercado financeiro, ainda é pouco, pois é um mercado que não para 24 horas por dia. Mesmo que as corretoras parem, por exemplo, no mercado financeiro de Forex, o mercado como todo, o câmbio, não para. O que fecham são as corretoras, normalmente na sexta-feira à noite para abrir no domingo à noite. Então estejamos atentos, porque o mercado não para, as criptomoedas não param, as ações não param. E aprender sobre esse mercado tem mudado a minha perspectiva. Ontem nós nos deparamos, eu e a esposa, ela olhou para mim e disse: amor, tu já percebeu como estão as nossas conversas? Quem diria, hein? A gente estivesse aqui, pós-almoço, conversando sobre os índices norte-americanos da Bolsa Dow Jones ou Nasdaq. Sabe? É uma outra forma de enxergar a vida. É um mar de oportunidades que surgem todos os dias, e eu não estou falando de dinheiro, eu estou dizendo de perspectiva de vida. É você observar e saber o porquê. E quando você vai abastecer o seu carro, na bomba de combustível existem uns centavos a mais ou a menos. É você enxergar de um modo macroeconômico o que aconteceu naquele lugar que geou, e por força daquele trigo lá na Europa, ou por força da ação de, infelizmente, uma guerra que está acontecendo e não está saindo a produção como viria antes,
Por força dessa circunstância, lá na Europa, o quilo da farinha de trigo será impactada. E que enquanto alguns reclamam pelo aumento do combustível, por exemplo, estão ali em cada abastecimento sofrendo com isso, outras pessoas estão ali sorrindo porque estão abastecendo com o lucro do aumento que teve. Formas de observar a vida em que, lamentavelmente, deixando o aspecto humano, as oportunidades surgem quando as coisas sobem e descem. Há parte da população que só assiste, há parte da população que só reclama e há parte da população que busca conhecer para diminuir o seu prejuízo ou aumentar bastante o seu lucro. Então, sabe qual é o setup perfeito? Se é que existe? Vamos corrigir, porque é perfeito só Deus. Sabe qual é o melhor setup que eu me deparei até hoje? Apreender todos os dias. Tempo de tela diante do gráfico, observando os ativos que lhe interessam, e conhecimento macroeconômico sobre tudo que cerca as necessidades humanas. Pois a perfeição só existe em Deus, soberano é só o Senhor, mas o mercado que não é soberano está cheio de pessoas que também não são soberanas. Então, se eu insisto em dizer que não concordo quando afirmam o mercado é soberano, porque soberano para mim só o Deus a quem eu sirvo, eu também tenho que me acostumar que se o mercado não é soberano, ele é fractal, eu ou qualquer outra pessoa dentro dele também não é soberano, a ponto de querer que o mercado vá coincidir com as nossas próprias escolhas. Tenhamos a consciência de enxergar que, apesar de não ser soberano, ele envolve uma quantidade inarrável de pessoas que movem. E aí tem tecnologias e existem grandes players que, com meia ação, meia notícia, tudo muda. E aí não tem análise macroeconômica, não tem análise técnica gráfica que resista a essa forma de proceder humana ou tecnológica. Sucesso. Que Deus a todos abençoe. Desejo ótimas operações a todos. Desenvolva o setup. A mim parece que o setup chamado estudar é maravilhoso. Valeu.